Tá gravando já. Tá gravando? Tá gravando. Tem uma coisa na hora de se apresentar, aí você só corta o começo. Entendi. É facinho, o próprio celular já faz isso. Quer pegar uma coisa lá? Tá tranquilo. Pode pegar essa aqui, eu não bebi. Vou deixar um pouquinho no copo para. Esse off aqui que é bonito, né? Eu acho que tá pegando. Vou deixar os nomes aqui, William, pra você saudar o povo. Ele vai pegar minhas costas, né? Eu teria que mexer o tripé de montar. Tá pegando um pouquinho mais para lá, mais profundo, mais perto da impressora. Isso pode mudar de cadeira. Beleza. E eu vou para cá. Era o certo auxiliar docente dar uma mão uma hora dessa, né? Então. Ele fica meio. Porque assim, na hora que você está fazendo o brainstorming, a ideia, você sabe isso que eu vou falar, sempre flui mais rápido. Nossa, eu tava com uma pauta mirabolante, né? Nem chega aqui, meio que ingessa um pouco, né? Então. Você cabia aqui, ó. Vamos no improvisation. Daí você dá uma olhada lá para. Luiz Fernando Veríssimo, Paulina Tiziane. E o outro é o técnico de vendas lá do Pena, você pode falar. Tá? Eu vou usar assim, eu vou usar esse material para essas turmas, mas principalmente para os devagarzinho, eu começo nessa ordem. Eu passo com o Luiz Fernando Veríssimo esse ano, Paulina Tiziane no ano que vem, Mahata Magani, e também vou passar para os IBS, porque tem gente lá de IBS que gosta da parte de produção de vídeo, você entendeu? Sim. Não só na parte de produção, por exemplo, eu mesmo gostava muito de fazer o próprio design do sistema. Sim. Eu gostava de fazer, deixar lá nos botões, no fundo, né? Acertar os botões certinho, centralizar para ficar. A gente chama de UX design, né? O design dos usuários. Então, eu curtia mais fazer essa área também. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Ao meu lado, o William Henrique Ferreira. Tudo bem, William? Tudo bem, você, Marcão? Saudades, quanto tempo? Quanto tempo, nem fale. Pacas. 2013? 2013, 2014, a formação. Isso, a formação. E aí esse cara aqui, em 2021, esteve dando uma palestra para a gente em laboratório de informática, com algumas pessoas pelo Microsoft Teams acompanhando a aula. Depois ele voltou ali em meados de 22, dessa vez no auditório, tá? Numa semana de desenvolvimento de sistemas, e ele falou dessa parte de design gráfico. Tá? Hoje o Marcos pensou num diálogo para a pauta aqui, para falar com ele pertinente ao que a gente vai conversar. Se fosse para intitular um título, eu colocaria Apaixonados por Produção de Vídeo. Esse seria um ótimo nome. Você poderia saudar o pessoal? Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer o convite. Novamente pela terceira vez aqui, falando sobre minha paixão, né, design gráfico. Queria dar uma boa noite, bom dia, boa tarde para a equipe do Luiz Fernando Veríssimo, Paulina Tiziane, Mahatma Gandhi e também para o terceiro ano novo, técnico vendas, intercomplementar do José Pena. Legal. William, desde que eu conheço você, e a gente se conhece há um bom tempo, né? Quando você estava no curso técnico de informática, eu não sabia dessa aptidão, essa coisa do design gráfico. Pensando no que diz respeito à técnica de produção de vídeos, ao design gráfico que abrange tudo isso aí também, em que idade mais ou menos você se descobriu produzindo, desenhando? Cara, é uma coisa desde pequeno. Você percebe em crianças mesmo a parte de desenhar, que gosta de desenhar personagem, uma coisa, se você cultivar isso, pode surgir um interesse. Mas na parte de produção de vídeo, na parte de design gráfico, foi mais ou menos nessa idade do curso também.
Porque eu lembro que eu gostava, igual eu falei, nas palestras, né? Eu gostava muito de jogar e nessa época eu sempre pesquisava tudo, vídeo de jogo, não sei o quê. E eu caí num mundo, num nicho pequeno na época, de edição de vídeos de jogos. Que principalmente jogos de tiro, que sincronizava com música e tudo mais, eu achava aquilo muito legal, eu queria saber como o pessoal fazia. Então aí eu comecei a encaminhar de pouquinho em pouquinho para edição de vídeo. Sim. Aí eu conheci o pacote Adobe, né, Photoshop e tudo mais. Então eu fui mesclando um pouquinho, só que por meu pai ser programador, e aí eu fui encaminhando para essa área. Mas a aptidão mesmo, o interesse sempre foi desde adolescente. E aí logo depois que eu voltei da faculdade de informática, né, de ciência da computação, eu quis seguir mais nessa área. Eu fui procurar curso, fui procurar aprender sozinho e aí aprimorou-se. Entendi. Bacana. Dos programas que você então utilizava, se fosse para começar nesse primeiro pontapé, quais são a lista de softwares que geralmente o cara pode abarcar para ele começar? Na produção de vídeo. Bom, na produção de vídeo é interessante, é um pouquinho mais simples, né? E ele chega perto do que a gente utiliza profissionalmente, que é o Sony Vegas, né? Sony Vegas, ele é um pouco limitado, ele seria, por exemplo, o Canva do Photoshop, seria o Sony Vegas do Premiere. Mas ele é bem completinho também, dá para fazer belos vídeos nele. E é uma porta de entrada muito boa, né? Então, é difícil se profissionalizar utilizando esse software, mas para começar, para entender como funciona a timeline, ritmo de edição, correção de cor, entendeu? Como aplicar a edição, deixar uma edição bem legalzinha, o Sony Vegas é uma ótima entrada. E ele é um programa por si só suficiente ou ele requer, por exemplo, que tenha parceiros ali junto? Exemplo, Sony Vegas e Photoshop. É interessante porque, por exemplo, se você precisa de algum elemento específico, alguma textura, alguma coisa, você pode trabalhar com Photoshop, entendeu? Mas se você busca só edição de vídeo, já tem os materiais isolados, você quer só cortar o vídeo, você quer só dar um tratamento de áudio e uma correçãozinha de cor e transição, o Sony Vegas sustenta sozinho. Agora, se você quer alguma coisa a mais, algum texto animado, às vezes você quer aplicar um texto específico com alguma textura, alguma cor, aí você poderia utilizar o Photoshop para auxiliar, mas não é necessário. Entendi. No que diz respeito à nossa região, aqui sudoeste paulista, nosso universo, aqui Itaquarituba, Avaré, Fartura, Coronel, Itaí, Riversul, enfim, Tejupá, toda essa região, Paranapanema, né, então, englobando, no primeiro momento, o brainstorm é a coisa mais gostosa que tem, porque a gente pensa, as coisas acontecem bem rápido, depois você produz, os resultados já aparecem, ainda mais na produção de vídeo, ainda mais no design gráfico. E pronto, você começa a caminhar nessa estrada. Você começa a arrumar alguns parceiros, alguns interessados, mas ao passar do tempo, quais são os desafios que vão surgindo, as barreiras que vão aparecendo na nossa frente para ser quebradas, digamos assim? Aqui na região nossa, né, principalmente aqui em Itaquarituba, cidades menores, é um pouquinho difícil captar clientes para isso, né? Porque o pessoal ainda tem a propaganda local, então não é tão necessária a parte de edição, a parte de rede social está crescendo bastante, mas não na parte de vídeo, né? E hoje em dia vídeos curtos, Reels, né? Quando a gente fala de TikTok ou Reels mesmo no Instagram, dá para você editar rapidinho no CapCut, entendeu? No celular. Dá para editar rapidinho com o próprio editor do TikTok ou do Instagram. E ainda eles conseguem o que querem, né? Conseguem atingir o objetivo que é a região local. Agora, se você quer um negócio mais profissional para, por exemplo, venda pela internet, você tem um comércio aqui, mas com e-commerce, com Mercado Livre, Amazon que entrega para todo o Brasil, aí precisa de um negócio mais profissional que engaja mais. Entendi. Entendeu? Então, só que o difícil é achar essas pessoas aqui, muito difícil, entendeu? Na região. Então, por isso que a maioria das pessoas aqui ou vão embora para fora trabalhar com isso, ou são autônomos e divulgam o seu trabalho e pegam muita gente de fora e trabalham de casa. Então, hoje você se considera nessa estrada um freelancer? Sim, atualmente freelancer, né? Até pouco tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa de marketing, né? A Soma Publicidades, que era lá de Itaporanga. Eles chegaram a abrir uma filial aqui,
Só que fechou e aí eu continuei trabalhando de casa. E acabou que em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, eles acabaram fechando a empresa de vez, né, o dono. Ele acabou preferindo seguir a parte de dar cursos, né? E daí, desde então, eu estou como freelancer mesmo, de edição, de Photoshop, né? A sua parte é mais mão na massa, é produzir mesmo. Isso, é produzir. Ideia e... Exatamente. Produzir a parte de design, não a parte de marketing, de publicidade, brainstorm, de roteiro e tudo mais. Se a pessoa vem falando o que ela quer, eu consigo produzir. Entendi. Essa parte. Bom, nessa pegada, em 2020 a gente falava de pandemia, né, quando você veio a primeira vez, né, como seria o novo normal, hoje estamos em 25. Em 22 tivemos o pós-pandemia, que era a oportunidade das carreiras pós-pandemia. E veja só como são as coisas. Agora você como freelancer no mercado, com um monte de ferramenta despontando. E agora eu vou fazer uma questão que a gente não havia combinado antes. Muitas coisas que a gente fez uma pré-entrevista, claro, antes, mas essa eu vou pegar porque é aquela resposta que assusta, você tenha o seu tempo tranquilo para responder, porque é uma pergunta meio amarga e ela tem sido muito comum para todas as áreas, para quem a gente conversa ou vai trocar uma figurinha, que é a seguinte: e a inteligência artificial na sua vida? Como é que está sendo, cara? Como é que você está usando isso aí, lidando? Vamos lá. A IA, ela veio para somar, inicialmente, correto? Você, às vezes, tem um burnout, tem a parte de ideia, fica parado, estagnado, né? Bloqueio criativo. Então, você jogava na IA ideias e tal, ele jogava aquele design meio ruimzinho e tal, mas você conseguia ter um norte, certo, para seguir. E do ano passado para cá foi um pulo assustador, gigantesco nessa evolução, que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir distinguir, principalmente em vídeo, o que é IA ou não. Sim. Então, ele afeta bastante o meu trabalho, e hoje em dia está sendo um pouco negativamente nesse caso, porque já antes de ter IA, a gente já sofria com o primo que faz de graça, né? A gente cobrava valor, nossa, meu primo faz de graça, meu sobrinho faz de graça, não sei o quê, e a pessoa fazia uma arte inferior. E hoje em dia está sendo isso, em vez de pegar o primo, a IA faz de graça o seu trabalho, entendeu? E obviamente não chega num resultado 100%, mas se a gente for ver as comparações de salto, é um negócio que talvez pegue um pouquinho a nossa área. Entendi. E aí a gente vai ter que se adaptar para poder atender de forma 100% satisfatória os clientes que entendem que a IA não vai substituir o nosso trabalho, entendeu? Então, mas ela ajuda bastante, principalmente na parte de bloqueio criativo, como eu falei, mas a IA, ela não cria, ela copia, né? Então, e arte, né, seja música, seja filmes, qualquer arte visual, é criação de arte, né? Então, ela não vai chegar nesse ponto, né? Mas ela está chegando bem próximo. O que me assusta na semana passada, um aluno me apresentou a inteligência artificial do Google, que você deve ter visto, VO3, né? E confesso que me assustou bastante no primeiro momento. A maneira como ele pode ser articulado, como tudo, usado para o bem e para o mal, né? Você estava falando, poxa vida, olha só como, principalmente o brasileiro, que tem ótimas ideias e ideias destrutivas também, como a internet tem sido, né? Muito conteúdo, tem muita coisa boa, mas também tem muito conteúdo ruim. Tem alguma ferramenta, já amarro um pouquinho com a minha vivência, tem alguma ferramenta que hoje em dia na produção de vídeo você começou a deixar um pouquinho de lado assim e deu espaço para as outras ou não? Ou do design gráfico, vamos abarcar também isso aí que eu sei. O foco o foco da conversa seria um só, mas enfim, vamos abarcar para poder aproveitar a oportunidade. Bom, falando para vídeo, igual eu falei, o Sony Vegas acabou sendo deixado de lado, né? Porque chega um momento que quando você começa a trabalhar, você foca num pacote de programas, né? E como eu sou acostumado com o Photoshop, então tive que embarcar no pacote Adobe. Então aí foi Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, e aí ele acaba substituindo o After Effects e o Premiere no Sony Vegas.
e são muito mais completos. O Premiere ele é a parte de corte, correção de cor, coisas mais simples. O After Effects a parte que a gente chama de motion graphic, né, que é animação de texto, efeitos especiais, pós-produção, né? Sim. Então ele se complementa e você consegue, no pacote Adobe, por exemplo, eu tenho uma cena aqui que eu cortei e fiz a correção de cor. Eu consigo jogar da timeline direto para o Photoshop, pro After Effects, sem precisar renderizar, sem precisar salvar, coisa que acontecia, por exemplo, no Sony Vegas, né? Que o Sony Vegas eu tive lá para cortar e corrigir, e aí depois eu tinha que renderizar, tinha que esperar renderizar, ocupar o espaço no computador, e aí jogava no After Effects para fazer a pós-produção. E aí ele acabava pesando em dobro, demorava muito mais, eu fui forçado a aprender o Premiere. E o Premiere é muito mais simples do que ele aparenta, né? Então... É lógico que não dá nem para mensurar o que você falou agora com o que eu já vivi, por exemplo. Nos anos 90 você tinha pixel a pixel, mexendo com Paint, você criava os seus primeiros designs ali, um pouquinho para a ideia do design gráfico. Depois a gente conheceu aí o CorelDRAW, que é uma ferramenta que está vindo, muito utilizado ainda, mas uma coisa, um momento de desabafa, que agora isso me doeu bastante, foram os produtos como o Flash, por exemplo, da Macromedia, tá? E onde devagarzinho você começa a ver ações, por exemplo, ver uma bolinha pingar, ver os efeitos que você fazia de letreiro. Sim. E isso era de uma maneira como as páginas, as homepages eram montadas nos anos 2000, Sim. que era aquela página estática com codificação HTML. Aí depois surgiu um emaranhado de linguagens, um emaranhado de recursos, e infelizmente o Flash passou a ser desativado. Eu confesso que, particularmente, é aquele filho, eu tenho falado para os alunos isso, é aquele filho que você vê indo embora, você entendeu? E aí eu aproveito a Amarro, voltando aqui, trouxe para mim, agora trago para você. E o nosso parceiro Canva, cara, e aí, qual a opinião que você tem o Canva, para ele? O Canva ele é muito bom e está vindo muito forte junto com essa IA. Eles vão lançar uma IA que é ruim até para os programadores. Que eu vi lá que eles lançavam, por exemplo, eu quero que uma calculadora com design tal. Então ele já junta o design com a programação de criar uma calculadora bonitinha, funcional, só com poucos textos. Então a Canva ela está vindo forte. Entendi. Entendeu? Mas ainda falando de design, ele é uma nova roda para estudante, para pessoa que está começando, alguma pessoa que quer tirar um dinheirinho ali só fazendo uma arte local e tal. Mas ele é difícil de se profissionalizar justamente pelo mesmo motivo que você pega, ele é um pouco limitado. Então, para você fazer uma arte que exigiria 1000 elementos, 1000 detalhes, textura, sombra, recorte, não sei o quê, coisa que você faria em 15 minutos no Photoshop com poucos botões, você demoraria 1 hora no Canva fazendo várias gambiarras para chegar no mesmo resultado. Entendi. Entendeu? Então, para profissionalizar no Canva ele não é o ideal. Sim. Tem muita gente que usa, né? A ferramenta grátis, apesar de ter um plano próprio, ele libera muito mais funções, mas... Curiosidade, o Centro Paula Souza, ele disponibiliza através do e-mail institucional, @etec, né? Muito legal. Obviamente ele abre um leque maior. E eu, assim, não sei se você concorda, discordando também, tá tudo certo comigo, né? Eu vejo o Canva, é lógico, que com aprimoramentos e tudo mais, não se compara o que eu vou falar. Mas nos anos 90, por exemplo, era muito comum você ter programas locais que a internet não era um negócio foda no Brasil ainda. Tá? A internet começou a ser discada, por exemplo, na nossa região em 98, 99, depois que ela foi dando os passos que não foram nada, foi bem tardio. E, então você já pegou de uma geração mais conectada, né? Eu morar aqui ainda era discada, bem no comecinho que eu comecei a mexer. Era sofrido, mas a gente valorizava. E aí tem a questão do software. Então tem aqueles illustrators da vida, que o cara vinha com CDzinho ou CD-ROM, não era nem um DVD, e aí tinha muitos, vamos usar uma expressão, que não era a expressão que a gente usava na época, mas vamos lá. Templates prontos, que é mais ou menos um Canva. Então é como se fosse um Canva offline. Sim. Tá? E aí a pessoa, eu via, nossa, como eu sei fazer arte bonita, mas eu vejo que na verdade era tudo a base de gambiarra. Eu acrescento, eu elimino os elementos que estão visuais ali. Então eu vejo o Canva hoje
como se fosse nos anos 90, aqueles programas prontos, sabe? Sim, sim. Tem muito disso, e inclusive nós designers ainda utilizamos templates, né? Mas lógico que a gente não utiliza só para substituir muito mais. A gente tem um site chamado Freepik, né? Que ele é um banco de imagens, de templates, de arquivos, justamente para auxiliar. Você quer um projeto inteiro, uma arte inteira. Você quer procurar lá, social media escola, entendeu? Para dar um anúncio de aula, alguma coisa de inscrição, de vestibular lá. Ele dá uma arte pronta, você baixa esse arquivo, ele vem no formato PSD, que é o formato do Photoshop. Você abre para todas as camadas editáveis lá. Então ainda tem hoje em dia isso, né? Até para o próprio Photoshop, você consegue esses sites para vídeo, tem também. Então é uma gigante mão na roda para nós, designers, né? Mas é aquilo. Um bom designer não só pega a arte pronta e edita, né? Você pega elementos daquele lá e cria algo totalmente original, certo? Eu acho que esse é o valor de um design realmente bom, entendeu? Não precisa criar do zero, mas saber usar essa ferramenta para criar algo original. E reinventar seria? Sim. Entendi. Seria. Ou reinventar ou criar algo original, né? Porque, por exemplo, você pega eu só quero esse texto dessa arte. Você está criando uma arte totalmente original, mas você pega uma arte original. Não é original, entendeu? Então, acho que seria ou reinventar ou ser original mesmo da sua forma. Entendi. Você poderia, William, divulgar para a gente seu Instagram, suas redes sociais, para que a galera possa conhecer um pouco do seu trabalho de freelancer? Opa, com certeza. Vou voltar a utilizar meu perfil profissional que já estava muito tempo parado, né? Mas é William_Designer 0 no final. E o meu perfil privado da vida pessoal, mas está aberto para todo mundo, é William H. Ferreira. Então, só pesquisar lá, seguir que eu sempre estou postando alguma coisa relacionada a isso, né? Seja no meu trabalho atual, né? Como eu falei, eu estou na oficina mecânica, mas eu estou na parte de computação lá de venda e compra de peças. Mas ainda, por exemplo, eu utilizo o corte a laser, que é muito legal, então fazer os designs, né? Tem que fazer a imagem que vai ser cortada. E aí já vai um pouco ainda continuando no design gráfico, mas o físico, né? Que o design gráfico ele não é só digital, ele vai para gráficas, né? Para impressão de papel, corte de adesivo, coisas 3D, né? Embalagens. Então eu posto isso, ou geralmente posto coisas relacionadas ao Photoshop, coisas relacionadas ao mundo do design. Eu gosto de postar tanto no meu perfil pessoal quanto profissional. Entendi. Então nós tratamos aqui hoje, pessoal, é lógico que a gente deu uma navegada em outros aspectos sobre a produção de vídeo, tá? E aproveito a oportunidade, William, para agradecer mais uma vez você, estendo esse convite para outras oportunidades, falando num campo muito maior que é o design gráfico, que é a arte e tudo mais, e um universo também que é cheio de novidades, tá? Com certeza, eu que agradeço o convite de estar aqui para compartilhar um pouco da minha paixão com vocês. Um pouco, tá? Um pouco, porque é um universo muito amplo, né? Tem várias vertentes, mas eu quero agradecer e com certeza sempre nos próximos convites. Só chamar que a gente está aqui conversando com vocês. Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Muito bom. Show de bola. Muito legal. Mas teve essa chamada. 24 minutos. Ah, tá bom. Vixe, Maria. Cortar o começo que foram 2 minutos, dar uns cortinhos secos ali. Tá bom. O mais importante, assim, do jeito do Marcos, né? É a... Como é que você afrouxou aqui? É a ideia... É a ideia da mensagem que eu passo, né? Você entendeu? Porque é o meio meu